Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Giovana Caroni, promotora de Justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, CAU Saúde, do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha, jornalista, e esse é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para a sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. No episódio de hoje, a gente fala sobre os desafios da rede de atenção psicossocial, como a política de saúde mental funciona na prática pelo país e o papel do Ministério Público na fiscalização das comunidades terapêuticas. Tudo isso com foco no cuidado, em liberdade e na proteção das pessoas em sofrimento psíquico. Nosso convidado é Leonardo Menin, promotor de justiça no Rio Grande do Sul, coordenador do CAU-DH, o Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e da Proteção aos Vulneráveis, responsável ainda pelo Memorial do Ministério Público Gaúcho, graduado pela URGS e doutor pela Universitat dell'Estudi Roma III. Tá certo a pronúncia, Leonardo? Tá certo. Seja bem-vindo. Oi, Giovana. Oi, Cristiane. É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder conversar sobre esse tema tão importante para o Ministério Público. Doutor Leonardo, seja muito bem-vindo. É uma alegria receber o senhor aqui hoje. Então, para começar, eu vou pedir para você explicar para a gente brevemente como foi construída a política de saúde mental aqui no nosso país e por que a reforma psiquiátrica é tão importante para o cuidado em liberdade. Sim. Bom, é uma pergunta importante para a nossa compreensão e atuação enquanto promotores e procuradores de justiça, porque no século XX a política de saúde mental no Brasil se estruturava com uma visão muito hospitalocêntrica, né? Então, a ideia de sintoma, atuação no agravo e no tratamento pelo especialista e no hospital, muito mais com uma lógica de segregação social do que efetivamente cuidado em saúde mental. E essa ideia, esse paradigma que nós chamamos de paradigma biomédico, ele foi com movimentos internacionais, como a reforma psiquiátrica italiana, né, o Franco Basaglia como um referencial teórico muito importante, depois da Declaração de Caracas, os movimentos, a democratização, a redemocratização brasileira, que abriu espaço para um pensamento de não exclusão dos indesejáveis, fez com que a própria realidade da nossa atenção psiquiátrica e de saúde mental no Brasil fosse gradualmente sendo revista. E aí nós viemos com a Constituição de 88, com a lei do SUS, né, que trouxeram, por exemplo, o princípio da integralidade. E esse princípio é fundamental porque ele faz com que se compreenda que a atenção em saúde mental não se dá apenas no agravo e na hospitalização, mas num cuidado integral. Portanto, desde a prevenção e com uma visão, digamos, mais holística, que passa por um paradigma posterior, que é justamente o paradigma psicossocial, né, que é justamente, ou biopsicossocial, porque não exclui a atuação, a intervenção médica e também hospitalar no tratamento de saúde mental. A gente tem um exemplo aqui no estado de segregação, que é o Hospital de Barbacena. Exato, o Hospital Colônia. A gente tem um passado que a gente nunca pode deixar esse passado retornar, né? Então, assim, eu estive lá o ano passado, né? Tem um museu agora, mas é até aquele livro da Daniela Arbex, né, O Holocausto Brasileiro. Então, era isso, Cris, era a segregação, né, como forma, entre aspas, de tratamento. E é o que eu venho falando, né, a gente passou por uma pandemia, ficamos isolados. O isolamento, o que o isolamento faz? Ele não agrega em nada, né? Então, a gente precisa priorizar, né, e falando em SUS, Sistema Único de Saúde, todos esses avanços que nós estamos vivenciando, né? Assim, essa questão do cuidado em liberdade, territorializado, intersetorial,
Mas é um grande avanço, né, doutor Leonardo? É um avanço, é um grande avanço. E um grande desafio. E um né? grande e um desafio. grande desafio junto, avanço e desafio, porque hoje a gente precisa estar muito bem estruturado, né? E nós, Ministério Público, né? Assim, fico muito feliz de receber o doutor Leonardo lá do Rio Grande do Sul. Né? Nós nos conhecemos quando eu assumi o CAU e tivemos esse alinhamento. O doutor Leonardo me convidou para estar num evento ali, eu participei online, né, sobre um roteiro que o CAU Saúde lançou de fiscalização de comunidades terapêuticas. E também o convidei para, né, para o nosso evento da luta antimanicomial, da defesa, né, da luta antimanicomial desse ano, e ele foi nosso palestrante, muito elogiado, e foi muito importante esse debate. É muito bonito quando o Ministério Público se alinha estrategicamente para contribuir, que é o seu papel, na construção do SUS, que, aliás, é um sistema em construção. Isso. Né? É um sistema muito bonito, admirado internacionalmente, muito complexo, também decorrente da complexidade da realidade social do país e, inclusive, das dimensões e da organização federativa do país, mas é um sistema muito interessante, com um impacto social muito grande, e o Ministério Público contribui nessa reflexão de como avançar nas políticas públicas de saúde. Exatamente. E, doutor Leonardo, a Lei 10.216, né, de 2001, a Lei de Reforma Psiquiátrica, ela representou um importante marco, né, na reorganização da assistência social em saúde mental no país. E na sua avaliação, né, falando de avanço, quais foram os principais avanços que essa lei trouxe e que tem que nortear a nossa atuação enquanto promotores de justiça? Sim, a lei da reforma psiquiátrica ela é muito, muito importante porque ela consolida como um marco normativo aquilo que já vinha sendo construído pela ciência, pela sociedade civil, dentro do Sistema Único de Saúde. Então, essas ideias não foram impostas, mas foram construídas durante um longo período e vieram se consolidar nessa lei, que marcou como mandatório, portanto, como, né, o marco legal, a ideia do cuidado em liberdade, a ideia da prevalência dos direitos humanos. Então, o artigo 2º da lei enumera os direitos das pessoas com transtornos mentais, né, e mostra, portanto, essa grande diferença de tratar a pessoa em sofrimento mental não como um objeto de tutela do Estado, mas como um sujeito de direitos. E esse é o grande alinhamento, é um dos grandes alinhamentos teóricos que tem a ver com os direitos humanos, com a dignidade da pessoa humana e de mudança de paradigma de atuação. Então, juntamente com todo aquele paradigma que foi alterado da atenção biomédica para a atenção biopsicossocial. Né? A lei é de 2001, né? Mas ainda há muito preconceito, não há, com a pessoa com transtorno mental? Sim, há muito preconceito, há muito preconceito. E é importante a gente construir essas visões, né, da atenção psicossocial, no sentido de que a cura não é o único objetivo, de que, por exemplo, a gente vai falar em comunidades terapêuticas, que a abstinência não é necessariamente a melhor alternativa terapêutica, porque a redução de danos é um princípio do Sistema Único de Saúde, da rede de atenção psicossocial. Né? Existem visões moralizantes dos transtornos e do sofrimento mental que precisam ser superadas. Enfim, a compreensão da dimensão humana do sofrimento mental, que o sofrimento mental, essa é a grande importância da mudança de paradigma. É não entender o sofrimento mental ou a doença ou o transtorno mental como uma característica do sujeito tão somente, mas como uma característica do sujeito em interação com o meio social, com as relações sociais. Então, não é necessário ou não é importante apenas a medicalização ou o tratamento de internação, mas a compreensão social do entorno daquele indivíduo. Por isso que é preciso cuidar da família também, que cuida dessa pessoa, né, que convive com essa Serviços de base pessoa. comunitária, Cris. Então, a gente não pode focar só na pessoa que tem esse sofrimento mental. E dentro do SUS,
A política de saúde mental, ela atende o sofrimento mental, né, e o sofrimento decorrente do uso de álcool e outras drogas. E quando a gente vai para essa temática, existe maior preconceito ainda, porque, né, a pessoa usa porque quer, existe uma questão de dependência, cada organismo reage de um jeito. Então, o Sistema Único de Saúde, ele acolhe, né, essas duas vertentes, tanto o sofrimento mental quanto o sofrimento decorrente do uso de álcool e outras drogas. Sim, e o tratamento não apenas em liberdade, mas na comunidade. Isso, né? Isso é muito importante para que a pessoa não rompa os vínculos sociais, porque era essa a consequência da hospitalização, né, da segregação, do asilamento psiquiátrico, e para que, enfim, se a pessoa consiga desenvolver as suas potencialidades no meio social e consiga retomar esses vínculos, né, e o convívio social. Bom, você coordena o CAU-DH, né, no Ministério Público lá no Rio Grande do Sul, com atuação na proteção de populações vulneráveis. Como é que o MP ajuda a fortalecer essa rede de atenção psicossocial? Olha, o Ministério Público atua como custos iuris em muitos processos, né, de saúde, de demandas prestacionais e, por exemplo, pode ter um papel muito importante ali de diagnóstico de questões estruturais a serem enfrentadas, porque talvez o papel mais importante do Ministério Público seja a atuação em demandas estruturais, em indução e exigência de estruturação de políticas públicas, por exemplo, em relação à RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, a identificação de vazios assistenciais, né? A identificação de assistência em saúde em contradição com os princípios da reforma psiquiátrica, né? Tudo isso pode motivar uma atuação coletiva, né, em ações coletivas, em demandas estruturais do Ministério Público, em consonância, inclusive, com a recomendação conjunta número 5 da Corregedoria Nacional do Ministério Público, que prevê essa atuação nos processos estruturais. Exatamente. E aqui nós lançamos o Aqui Tem RAPS, né, Cris? Que é justamente isso. A gente faz um mapeamento, um diagnóstico da rede de atenção psicossocial nos territórios mineiros, em todos os municípios. Então, é uma ferramenta intuitiva. O promotor ele passa, né, digita o nome do município, aparece ali no mapa, e os municípios estão agrupados de acordo com o nosso PDR, o Plano Diretor de Regionalização, em macro-regiões de saúde. O Estado de Minas Gerais, né, de acordo com o Plano Diretor de Regionalização da Secretaria Estadual de Saúde, é dividido em 16 macro-regiões de saúde e 89 micro-regiões de saúde. E essas 16 macro-regiões estão ali. A gente tem o diagnóstico também por macro. Então, o promotor digita o nome do município que ele quer consultar, ali faz parte da sua comarca, aparece quais são os componentes da rede de atenção psicossocial instalados no município e qual que é o déficit, justamente para atuar. Então, e a gente lançou também um manual, Cris, com todas as peças que o promotor pode se valer, recomendações, modelos de ofícios, modelos de instauração de procedimento, até de ação civil pública. Porque o que acontece? Não pode ficar só como vontade do gestor a implementação de uma política que já existe. Sim. E que é um direito do cidadão. Exato. Né? E essa regionalização do Ministério Público de Minas Gerais é muito inspiradora e nós pensamos em reproduzi-la de acordo com as peculiaridades locais do Rio Grande do Sul que vocês experienciam aqui, que é muito interessante. Sim. É um exemplo. É um exemplo. Ai, que coisa boa. Agora a gente vai falar especificamente sobre a questão das comunidades terapêuticas, né? Que eu acho que é a grande discussão quando a gente está falando de política de saúde mental. Vamos tratar um pouquinho da compatibilidade ou incompatibilidade com a rede de atenção psicossocial dessas instituições. Que foi um tema que o senhor abordou tão bem na palestra. Sim. Que me abriu muito a mente. Então, acho que é importante a gente também trazer isso para os nossos ouvintes. Sim, obrigado, Giovana. Bom, eu acho que existem incompatibilidades tanto no nível do modelo teoricamente pensado, quanto na realidade prática, né? Porque o Sistema Único de Saúde e a Rede de Atenção Psicossocial, por exemplo, eles são estruturados a partir de princípios como a integralidade e a diversidade de estratégias de cuidado. Então, existem planos de atendimento individual
de cada usuário, né, dentro dos CAPs. Portanto, essas pessoas são analisadas de acordo com as suas circunstâncias pessoais e se identificam pontos de atenção na rede que são mais adequados para aquela realidade. Enquanto as comunidades terapêuticas elas se baseiam em técnicas de convivência entre os pares, como principal estratégia terapêutica, ainda que não seja um equipamento de saúde, né? Mas, enfim, a gente está falando de um cenário de uma questão de saúde mental, de dependência ou de questões com álcool e drogas. Então, convivência entre os pares e abstinência. E a abstinência também ela conflita com um princípio teórico da rede de atenção psicossocial, que é a redução de danos. Então, a redução de danos compreendida não apenas como, por exemplo, a migração de uma droga mais pesada para uma droga mais leve, ou a diminuição da quantidade das drogas, mas a redução dos danos existenciais daquela pessoa a partir do uso das substâncias. Então, ali, teoricamente, nós já temos algum conflito. Também a questão do cuidado em comunidade, porque as comunidades terapêuticas muitas vezes estão situadas em zonas rurais, muito distantes e, portanto, não ligadas aos demais serviços de rede, seja da rede SUS, da rede SUAS ou de outras políticas públicas. E as pessoas também desconectadas dos seus familiares, da sua rede de origem, e também um conflito em tese, né, ainda no campo teórico, com a questão do cuidado em liberdade, porque se a comunidade terapêutica ela é muito distante, não tem rede de transporte público, ou essa pessoa também está segregada. E existem muitas ainda, principalmente no interior, né? Existem. E se a gente pensar no plano prático, a gente tem, por exemplo, as fiscalizações que foram feitas de modo amostral pelo MPF, né, pela PFDC, juntamente com o MPT, em 2017, agora em 2025, que é um número reduzido de comunidades terapêuticas, mas em muitas se viu, por exemplo, um abuso nas técnicas de reorganização da pessoa com a laborterapia, por exemplo, de uma forma abusiva, ou o trabalho não como uma técnica de terapêutica, mas como um castigo, como uma exploração de trabalho. É um despreparo desses profissionais que trabalham nessas comunidades. Assim, mas às né? vezes, Cris, nem tem profissional, é o próprio interno que faz a comida, que lava, né, que faz a lavagem, a limpeza, que faz tudo. Então, assim, né, não era para ser assim. Então, Sim. aí essa é a questão dessa laborterapia, né? Às vezes é um trabalho forçado, um trabalho forçado. Quando eu era promotora na Ponta, eu peguei uma comunidade que eles faziam, era uma fábrica de vassoura. E as pessoas trabalhavam 24 horas, Cris. E tem uma ligação religiosa também nessas comunidades, não tem? Tem sim. Existe uma regulamentação das comunidades terapêuticas que está na lei antidrogas, né? A lei 11.343, né? Que foi com alterações da lei 13.840, que veio fazer previsões a respeito das comunidades terapêuticas, ou seja, elas fazem parte do sistema jurídico brasileiro, elas são institucionalizadas no nosso sistema político institucional. Mas existem um regramento talvez um pouco restrito ali, né? Que tem um princípio basilar, que é a voluntariedade. Né? Então, no plano prático, estratégias como o resgate, que se vê disseminadas pelo país, de familiares que contratam equipes de resgate, entre aspas, que vão lá capturando, né, as pessoas para estarem ali, isso já é ilegal, porque conflita com a voluntariedade. Por exemplo, internações, esse é um tema bastante sensível. A lei proíbe internações em comunidades terapêuticas. O que acontece ali é o acolhimento. E é o acolhimento voluntário. Mas o que acontece? Às vezes o próprio não letramento dos profissionais do sistema de justiça faz com que haja internações compulsórias determinadas pelo Poder Judiciário nesses equipamentos, o que é ilegal. Quais são assim, os limites da atuação, por exemplo, das regras do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, dessa lei, né, de 13.840 de 2019, que orienta o funcionamento das comunidades terapêuticas, né?
Qual que é o limite da atuação delas? Sim, alguns já foram falados aqui, né? Tem diversos limites ali. Então, ali, por exemplo, na resolução do CONAD de 2015, que ela também é um marco muito importante, regulatório, existem as técnicas de terapêuticas de acolhimento, que, por exemplo, a questão religiosa, ela pode ser, a espiritualidade é uma técnica a ser utilizada pelas comunidades terapêuticas. No entanto, não pode haver a imposição de uma religião específica. Obviamente que as pessoas, quando ingressam nas comunidades, elas devem consentir, né? Deve ter um termo de consentimento informado. E ela sabe do que se trata, qual é a confissão religiosa eventual daquela comunidade terapêutica. Mas ela não pode ser obrigada a seguir aquela confissão religiosa, ela não pode ser castigada se não seguir aquela confissão. Então, são limites, né, difíceis do modelo. E a RDC da Anvisa também, né? Existe uma regulamentação, mas o que a gente tem visto, Cris, né, é que esses espaços se tornam locais de violação de direitos, mesmo porque, apesar de não serem, né, um equipamento de saúde, eles têm interesse para a saúde, tanto é que estão dentro do escopo de fiscalização pela vigilância sanitária. Só que, diante dessa ausência, né, de fiscalização mesmo, esses locais estão em locais distantes. Então, o problema mesmo um problema sério é a falta de fiscalização. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Os problemas estão em várias frentes, né? Tanto no modelo, que em tese conflita com alguns princípios da RAPS, né, quanto na realidade prática, que muitas vezes viola direitos fundamentais, e a gente já mencionou aqui, quanto na falta de estrutura de fiscalização. E aí, Cris, na ausência também da política pública implementada, né, da RAPS, essas comunidades elas também apontam como, às vezes, uma melhor solução. Por isso que o Ministério Público, né, aqui em Minas Gerais, a gente está induzindo essa atuação de estruturação da rede de atenção psicossocial, porque eu acho que o grande desafio hoje é a questão da residencialidade. Né, no álcool e outras drogas, nós temos a unidade de acolhimento transitório. É um equipamento para as pessoas que têm o uso de álcool e outras drogas. É como se fosse um local que as pessoas moram, né, ficam ali por um determinado tempo. Aqui, no estado de Minas Gerais, são 8 para adulto e 7 para o público infanto juvenil. Olha, nós temos 853 municípios, Cris. No Rio Grande do Sul, nós temos 4. Ah lá. Veja, Gente, então, assim, a gente precisa também atuar para a implementação da política pública. É isso que o doutor Leonardo falou. A gente tem que induzir e fazer valer. Sempre as políticas públicas. As políticas né, públicas, porque, veja só, uma pessoa vai para uma comunidade terapêutica, acolhido dentro do princípio da voluntariedade. Ela vai voltar para a comunidade dela. Se não tiver uma rede para acolher, para tratar, o que vai acontecer com essa pessoa? Ou ela vai ficar a vida inteira trancafiada, institucionalizada, porque se ela voltar, ela vai estar exposta, né, para os mesmos estímulos, as mesmas pessoas, a mesma localização. Então, é necessário ter rede para acolher essa pessoa. É uma questão estrutural, né, gente? E sobre as unidades de acolhimento é muito interessante, porque ela também é um modelo muito direcionado às pessoas em situação de rua, que estão numa vulnerabilidade extrema e, muitas vezes, ou né, inúmeras vezes, com questões de álcool e drogas. Então, esse equipamento é um equipamento muito importante, porque as comunidades terapêuticas muitas vezes têm servido como um local para direcionamento involuntário de pessoas em situação de rua, como uma estratégia de higienização social. Técnica, O negócio é seríssimo. É seríssimo. E a gente, Seríssimo. enquanto instituição, precisa, Cris, se organizar, se estruturar para fazer frente, porque a gente precisa resgatar a condição de humanidade, dignidade dessas pessoas e ser voz para essas pessoas. Né? Então, e já para encerrar, doutor Leonardo, assim, né, um papo tão fluido, tão importante, gostaria que o senhor dissesse, né, fizesse uma mensagem final assim, do papel do Ministério Público na estruturação dessa política de saúde mental, né, do Rio Grande do Sul aqui para Minas Gerais. Estou muito feliz com a sua participação aqui. Quero muito manter essa parceria, porque eu acho que a gente vai colher muitos frutos ainda juntos. Sim, ela já existe. Bom, eu acho importante a gente mencionar que o Ministério Público é fundamental para a atuação em estruturação de políticas de saúde mental. Mas também ele é fundamental porque ele atua
em situações como redução de desigualdades sociais, garantia de direitos e combate a discriminações e preconceitos. Todas essas situações são muitas vezes fatores de sofrimento mental e de adoecimento mental. Então, privação de direitos, discriminações e preconceitos e pobreza, né? Falta de acesso a direitos. O Ministério Público, atuando na superação dessas situações, atua indiretamente e muito positivamente na política de saúde mental também. Leonardo Menin, promotor de justiça no Rio Grande do Sul, mais uma vez muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast, também pelas reflexões, né, que ele trouxe, né, doutora Giovana? Falar de saúde mental, falar de direitos humanos e também do fortalecimento da rede de atenção psicossocial é fundamental para garantir um SUS mais humano e comprometido com a dignidade das pessoas. O roteiro desse episódio é de Giovana Carone, quem assina a direção é Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. E eu já convido você para o nosso próximo episódio, dia 27 de julho. Você acompanha a gente nas principais plataformas de streaming e também na Rádio MP. Até lá! Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.